Então, agora sim, já estamos em condições de dar início à audição. Cumprimento todos os convidados e que se encontram presentes e alguns à distância para esta audição, a requerimento do Bloco de Esquerda e por requerimento oral também do PCP, sobre o encerramento do SAMS e o lay-off aplicado aos profissionais de saúde das suas unidades. Quero cumprimentar o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal. Bom dia. Representado por Orlando Gonçalves. Muito obrigada. O Sindepor, Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal. Está ali, muito bem. Carlos Ramalho e Jorge Correia, aqui presentes. Sindicato Independente dos Médicos, Dr. Jorge Roque da Cunha, que participará por videoconferência. Não sei se já está presente. Se estiver, cumprimento, uma vez mais, para uma nova audição nesta comissão. É com muito gosto que já vamos tendo este hábito do Sr. participar à distância. Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, Rui Marrone e Jorge Luís, é aqui as indicações que eu tenho aqui presente. Muito obrigada. FNAM, também por videoconferência. Federação Nacional dos Médicos, Dr. João Proença. Também não sei se já está em condições de nos poder ouvir, mas cumprimento com todo o gosto também para esta e pela sua disponibilidade para esta audição. Temos também aqui o Sindicato dos Enfermeiros e o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem. Emanuel Zambus Boieiro. Muito bem, muito gosto. E muito obrigada também pela vossa disponibilidade. Portanto, não consegui perceber se o Sindicato Independente dos Médicos e se a FNAM já estão em condições de nos ouvir. Então aguardamos um pouco. Eu penso que não sei se os nossos convidados já têm conhecimento da grelha de tempos e qual é a metodologia que vamos seguir. Portanto, haverá uma primeira ronda em que usam da palavra os grupos parlamentares requerentes e, de seguida, há uma resposta das entidades, cada uma individualmente, obviamente. E depois teremos uma segunda ronda, também aí a ordem já não é dos grupos parlamentares requerentes, é uma ordem da proporcionalidade e da representatividade e de seguida haverá também uma resposta de todas as entidades, mas cada uma per si. Eu estou aqui a tentar fazer este compasso de espera. Doutor Sérgio, já tem notícias para nos dar? Eu não consigo perceber o que está a dizer, desculpe. Eu já estou disponível. Bom dia. Bom dia, Sr. como está? Tudo bem? Bom dia. Continua de boa saúde? Sempre, na primeira linha. Muito em Camarate, onde a dureza ainda aumentou agora nos últimos dias. Pois é. A ver se esses focos, que infelizmente ainda não acabaram, se com a ajuda dos excepcionais profissionais de saúde conseguimos ultrapassar mais este momento. Já? Pronto. Então, parece que já estamos em condições de poder dar início à nossa audição. E depois de todos os agradecimentos feitos, vou passar a palavra ao deputado Moisés Ferreira. Como sabe, dispõe de 5 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Gostava, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar todos os representantes das várias estruturas sindicais e agradecer a presença aqui. O Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar um requerimento, depois seguiram-se outros requerimentos orais também para esta audição conjunta, mas tomamos a iniciativa de apresentar este requerimento por duas razões fundamentais. A primeira é que houve já uma audiência na Comissão de Saúde, certamente terão acompanhado, que foi feita a pedido da administração do SAMS, para simplificar, que supostamente serviria para explicar o que aconteceu no SAMS durante a epidemia, nomeadamente o seu encerramento, mas que, espremido, não deu sumo nenhum, portanto não foi explicado nada, principalmente aquilo que nos pareciam as questões fundamentais. E por isso, pareceu-nos importante nós ouvirmos aqui estruturas representativas dos trabalhadores que tomaram posições sobre o encerramento do SAMS, sobre o envio para layoff, etc., para ver se conseguimos perceber alguma coisa, visto que a administração do SAMS se demitiu de explicar o que quer que seja. E por isso, essa é a intenção desta audição e agradeço mais uma vez. Começando por dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, nós não achamos que seja minimamente normal o encerramento de um hospital, de todos os seus serviços e de todas as clínicas de um grupo como o SAMS, em plena pandemia. Isto seria algo básico para se dizer, mas nós temos que dizer porque pareceu-nos que da administração do SAMS isto era uma coisa relativamente natural e normal. Nós não achamos que seja normal. Também não achamos que seja normal enviar para casa centenas de trabalhadores da saúde altamente qualificados, que certamente tinham trabalho para fazer não só no acompanhamento aos seus utentes, mas num trabalho mais global de combate à epidemia, enviá-los para casa, em layoff, com perda de rendimentos. Bom, a administração do SAMS acha tudo isto natural, parece-nos completamente absurdo e por isso é importante nós percebermos o que é que aconteceu mesmo no SAMS durante a epidemia. E há três questões que nos parecem fundamentais, para as quais não temos resposta e pedimos a vossa ajuda, para tentarmos encontrar respostas. Primeira, sobre a responsabilidade ou não da administração no desenvolvimento de um surto que terá acontecido e se terá desenvolvido dentro do hospital. Nós o que sabemos é que no dia 13 de março terá sido detectado um profissional ou um profissional terá testado positivo. No dia 16 de março, a Federação Nacional dos Médicos tem um comunicado que diz, nesse dia já serem 5, e que os profissionais que tinham tido contacto de risco tinham sido testados, mas que os que tinham negativado tinham sido mantidos no trabalho. O que é algo um bocadinho estranho, sabendo que é uma doença que pode ter um período de incubação relativamente longo, sabendo que quem tem contactos de risco acrescido deve ser colocado em isolamento de 14 dias pelo menos. Bem, fazer testes, testar negativo, manter os profissionais, pode ter potenciado o desenvolvimento de um surto. Eu gostava de perguntar se as várias estruturas que aqui estão se confirmam isto, se reuniram com a administração para debater este assunto, se efetivamente foram mantidos no trabalho profissionais que tinham tido contactos de risco e não foram enviados para isolamento e se isso pode ter motivado depois algumas novas linhas de contágio dentro do próprio hospital. Segunda questão. Encerramento de todas as unidades e serviços quando a Autoridade de Saúde determinou o encerramento da urgência. Mas a administração diz, a autoridade terminou o encerramento da urgência, mas depois todas as outras atividades já tinham sido muito reduzidas e tal, portanto nós até por uma questão de saúde pública decidimos encerrar tudo. Nós já nem vamos comentar alguns aspectos de maior comicidade que foram ditos pelo Presidente da Administração, nomeadamente sobre alguns espaços servirem de convívio e, portanto, aquilo era um risco acrescido. Vamos para a questão mais séria deste assunto. A questão é, estes profissionais, não havia prestação de cuidados de saúde a fazer? Mesmo com a atividade que tinha sido suspensa ou reduzida, como aconteceu em todo o SNS, não havia prestação de cuidados de saúde a fazer, não havia utentes a acompanhar, nem que fosse até modificando alguns procedimentos, como aconteceu no Serviço Nacional de Saúde, com
telemedicina, acompanhamento remoto, etc. Não havia coisas a fazer no SAMS que exigissem que ele se mantivesse aberto. E termino com a última questão, que é o layoff. É estranhíssimo enviar centenas de trabalhadores para layoff, já agora gostava de saber quantos, porque também não nos foi dito. É estranhíssimo enviar centenas de trabalhadores para layoff. E ainda por cima, um layoff que eu gostava de saber a vossa opinião. Que não sei muito bem o que é que justifica este layoff, porque as cotizações continuaram, eu termino mesmo, Sr. Presidente, as cotizações continuaram, o serviço de um hospital e das clínicas certamente que continua. Eu não sei como é que se justifica este layoff, principalmente impondo uma perda de rendimento aos trabalhadores, e eu gostava de ouvir também o que é que foi dito às estruturas representativas dos trabalhadores sobre este assunto. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, faz favor, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todas as estruturas sindicais aqui presentes nesta audição. E para o PCP também nos consideramos que é importante, até na sequência da audiência que se realizou com o Presidente do Sindicato e dos responsáveis do SAMS aqui na Comissão de Saúde, pudéssemos também ouvir a perspectiva dos trabalhadores relativamente a esta situação, até porque a situação em concreto quanto ao encerramento do hospital, do centro clínico e todas as clínicas periféricas do SAMS neste período de pandemia, mas nós sabemos também que tem havido até por parte dos trabalhadores um conjunto de lutas no SAMS na defesa dos seus direitos, na defesa da contratação coletiva, ou seja, já estamos também num patamar em que as questões dos direitos dos trabalhadores não estão a ser integralmente assegurados e, de facto, tem motivado a luta e a legítima luta por parte da sua parte. Sobre o encerramento, gostaria aqui de colocar, mas também de que pudessem, de certa forma, aqui nos trazer aquilo que é como decorreu todo o processo e que pudessem também fazer essa explanação, mas naturalmente a nós nos surpreendeu, até num período de dificuldades, era preciso concentrar naturalmente e mobilizar esforços para o tratamento dos doentes com Covid-19, mas isso não poderia implicar que todos os outros doentes ficassem desprotegidos, aliás, no acompanhamento de doentes crónicos, mas também de doenças que vão surgindo e continuaram a surgir e que os doentes naturalmente devem ter esse mesmo acompanhamento. Aliás, registamos que neste período em que os serviços clínicos do SAMS estiveram encerrados, os trabalhadores continuaram sempre a descontar, a fazer as suas contribuições, a banca também, apesar de não terem depois o outro lado, que é o acesso a esses cuidados de saúde para o subsistema de saúde, a que faziam esses mesmos descontos. Eu creio que isto é algo inacreditável também que se tenha passado. Mas aquilo que nos suscitou, de facto, muitas preocupações, e daí também termos dirigido uma pergunta ao Governo relativamente a esta matéria, porque aquilo que estava aqui é também o interesse público, a proteção dos doentes, era de facto o aproveitamento de uma situação, de acordo com as informações que tivemos acesso, de um surto que ocorreu num determinado serviço para depois se encerrar todos os serviços relativamente ao SAMS. E, de facto, isso não compreendemos e entendemos que as explicações que foram dadas também não foram plausíveis relativamente a esta matéria, deixando, de facto, os doentes neste período desprotegidos. Acresce a isto a situação, efetivamente, da imposição do layoff aos próprios trabalhadores. Ou seja, estamos a falar de trabalhadores na área da saúde,
que seriam importantes no quadro da garantia do acesso à saúde desempenharem as suas funções e que houve de facto esta imposição do layoff. Nós consideramos que até um aproveitamento sem qualquer sentido, impondo a redução do salário aos próprios trabalhadores quando podiam continuar a desempenhar as suas funções. Era um bocadinho sobre estas matérias que vos gostávamos de ouvir, mas pergunto também, perante até um conjunto de aspectos que foram aqui colocados, como é que considerariam, porque nós também colocámos essa questão de se não houver abertura, que houvesse uma intervenção do Estado para que, de facto, tomasse as medidas para que reabrisse os serviços clínicos, naturalmente assegurando as condições de segurança, a proteção dos trabalhadores, que é fundamental. Peço desculpa. Gostava também de que pudessem também abordar, e já agora dar-nos aqui algum ponto de situação, de facto, sobre a luta que tem sido desenvolvida pelas estruturas sindicais, porque temos conhecimento que as convenções coletivas de trabalho foram denunciadas, que há uma tentativa por parte dos sindicatos, naturalmente no quadro da negociação coletiva, para reforçar os direitos dos trabalhadores, e qual é que é o ponto de situação também relativamente a isso e quais é que são as questões que os trabalhadores têm vindo a colocar e os problemas que têm enfrentado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD. Faz favor, tem a palavra 5 minutos, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente, antes de mais, quero cumprimentar os representantes dos vários sindicatos que estão aqui hoje e agradecer naturalmente a vossa presença e os vossos esclarecimentos. Aquilo que preocupa o PSD neste âmbito é de facto que um hospital como o Hospital do SAMS e um serviço como o do SAMS, que é prestado a cerca de 90 mil utentes, tenha sido obrigado, avalaremos as razões porque tenha sido obrigado a encerrar numa altura em que o Serviço Nacional de Saúde estava e poderia ainda estar mais sobre uma pressão. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, entendemos que o ideal teria sido poder contar também com o SAMS a servir o país e a servir os seus utentes, servindo para isso mesmo como uma forma de aliviar a pressão que todo o Serviço Nacional de Saúde estava a viver e que felizmente não chegou aos níveis que todos nós estaríamos, não direi à espera, mas estaríamos com receio que pudesse chegar, porque se tivesse chegado, efetivamente nós consideramos que o SAMS é um serviço de saúde de excelência e que teria naturalmente cabimento aqui no meio desta pandemia, de forma a poder exatamente ser um coadjuvante do Serviço Nacional de Saúde. E nesse sentido, naturalmente que gostaríamos de ouvir a vossa opinião, a vossa posição sobre este encerramento. Na altura encerrou-se o edifício do hospital por infecção de alguns profissionais de saúde, que também, ao que sabemos, e gostava de ouvir a vossa opinião sobre essa matéria, ao que sabemos, portanto, mal foram detectados os casos, não foram encerrados imediatamente e isso acabou por contaminar mais profissionais. Encerrou-se o hospital e todos os edifícios, porque o edifício da urgência, todo o edifício do hospital, porque o edifício da urgência, que creio que foi onde isto acabou por suceder, estava, e foi também as explicações que nos foram dados pelos responsáveis do SAMS, o edifício da urgência estava no edifício do hospital e por isso mesmo foi da parte dos responsáveis do SAMS um imperativo encerrar todo o hospital. E também nos foi dito que em virtude disso, de haver vários profissionais a trabalhar, prestar serviço no Hospital do SAMS, mas que depois prestariam também serviço nas várias clínicas detidas pelo SAMS e que isso prejudicaria o regular funcionamento da prestação do seu serviço aos utentes e por uma medida de cautela, naturalmente, quiseram encerrar.
Foram estas as explicações que nos foram dadas e nós queríamos naturalmente ouvir a vossa posição. Também foi dito inicialmente que tinha sido não uma medida de gestão, mas uma medida da Direção-Geral de Saúde, pese embora a Direção-Geral de Saúde ter vindo dizer que tinha determinado a suspensão provisória da urgência. Portanto, relativamente a esta contradição, também gostava, tanto quanto possível, que nos pudessem relatar da vossa visão. E depois, eu gostaria também que ficasse aqui claro, nós pertencemos à Comissão de Saúde, infelizmente ainda não estamos livres totalmente desta pandemia e, portanto, nós queremos contar com todos os profissionais de saúde, queremos contar com todos os serviços de saúde, naturalmente se houver uma segunda vaga, tudo em regime de prontidão, para que possamos responder de uma forma eficaz e célere a todos os utentes. E por isso eu perguntaria, acharia pertinente que aqui ficasse claro, que nos pudessem transmitir quais são efetivamente os serviços que ficaram afetados e os serviços que deixaram de ser prestados. Eu, por exemplo, sei que o SAMS presta um relevante serviço em termos de cardiologia e, na vossa ótica, quais são os serviços que ficaram afetados em virtude deste encerramento. E também gostaria que nos dissessem se têm tido conversações com a administração no sentido de acautelar no futuro. Eu julgo que agora a nossa missão é sobretudo essa, é acautelar no futuro estas situações, porque, como disse, julgo que enquanto não sairmos da iminência desta pandemia e de um novo surto, temos que ter os serviços de saúde todos em absoluta prontidão. E qual é, da vossa ótica, a probabilidade de esta situação não se voltar a repetir? Disse muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Susana Correia, faz favor, tem a palavra. Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer a presença nesta audição dos representantes das estruturas sindicais e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentá-los e agradecer os esclarecimentos que nos possam prestar. Esta audiência a decorrer hoje é em complemento de uma audição do SAMS que foi pedida e que tivemos aqui na Comissão da Saúde do Sr. Presidente e a Comissão Executiva no dia 13 de maio. O Sr. Presidente do SAMS foi ele próprio que pediu a audiência para esclarecer a questão do encerramento do Hospital SAMS. Fez-se acompanhar pelo diretor clínico, o Dr. Faustino Ferreira, que elencou as razões clínicas para a suspensão de parte dos serviços, e o próprio Dr. José Carlos Caiado, que fez também uma referenciação sobre o papel do SAMS, do Hospital SAMS, no apoio e na disponibilidade para integrar o nosso sistema de saúde no combate que temos vindo a fazer a esta crise pandémica e de saúde que temos vindo a viver. Eles tiveram a oportunidade de nos esclarecer sobre uma série de questões que nós fomos colocando. O próprio diretor clínico do SAMS referiu que a partir de janeiro começaram a preparar-se para esta crise de saúde pública, referem um elevado grau de consciência e de preparação de todos os profissionais sobre o que vinha aí, declarou estarem preparados para apoiar o sistema de saúde do nosso país e seguirem as orientações das autoridades de saúde para que fizessem parte de um compromisso de resultados positivos para a prestação de cuidados de saúde de qualidade. Face ao aparecimento de casos de Covid entre os profissionais e doentes da instituição e ao seu aumento, e este aumento eles referem 30% de doentes infectados, depois também gostaríamos de perceber da vossa parte se é estes números que são tidos como certos. Falam no rastreamento todo pessoal, verificam com a testagem a pessoal e utentes o número de infectados. Percebem que não tinham condições para prestar cuidados de saúde, e isso é aqui declarado pelo Sr. Presidente nesta Comissão, e que não tinham condições para prestar cuidados de saúde em segurança. Decidem tomar medidas cautelares de saúde pública, medidas apoiadas nas mais diversas indicações e orientações
da direção clínica e das autoridades de saúde, mas referem também que continuaram a prestar serviços, nomeadamente na oncologia, na cardiologia, que prestam acompanhamento a doentes que necessitavam desse acompanhamento. Deram um exemplo dos doentes com pacemaker. Gostaríamos também de perceber se estes cuidados, esta prestação de cuidados na hemodiálise e dar apoio em radioterapia também a utentes do Serviço Nacional de Saúde. Referem que mais de 160 utentes foram apoiados em radioterapia e referem ainda que, para além deste problema de infecção que verificam na sua instituição, tem também a situação de terem um grande movimento de profissionais em vários locais. Referem que os profissionais, por exemplo, do Hospital de Samos, fazem um grande movimento pelas restantes clínicas e trabalham noutros serviços, nomeadamente outros serviços de saúde, e também, por exemplo, no SNS, para além de estarem a prestar serviço naquela unidade, prestam serviços noutras unidades, provocando aqui também um maior raio de possibilidade de expansão daquele surto. Gostaríamos de perceber se efetivamente esta questão dos recursos humanos poderem estarem a prestar serviços de saúde nos vários locais, se entendem, na vossa opinião, que poderia também ser um grande fator de risco. Há um relatório que nos é disponibilizado nesta comissão. A Comissão Executiva do SAMS deixou vários documentos ao nosso dispor. Um deles é o relatório da situação epidemiológica plausível e sustentável, que o foco principal da infecção está no hospital e nos profissionais que aí prestam serviço. E esse relatório, há lá um parágrafo que refere que parece ser imperativo e da máxima urgência que as entidades competentes tomem as medidas consideradas necessárias para pôr fim à cadeia de transmissão que subsiste no hospital. Portanto, este relatório elaborado pela doutora Ana Maria Santos Silva descreve as fases relacionadas com este encerramento e refere que, efetivamente, o encerramento era uma medida de saúde e de segurança que deveria ser pensada pela direção. Depois de termos ouvido os esclarecimentos da Comissão Executiva do SAMS e tomado conhecimento dos documentos que disponibilizaram a esta Comissão de Saúde, pergunto aqui às entidades presentes se haveria comprovadamente outro caminho a seguir pelo SAMS que não a suspensão de serviços para salvaguarda de profissionais, utentes e de saúde pública, na vossa opinião. Estando nós hoje, no dia 3 de junho, a avaliar se o SAMS deveria ou não ter decidido pela suspensão de serviços clínicos àquela data, questiono se nesta terceira fase de desconfinamento, em que estamos e devemos estar focados numa retoma da atividade assistencial, muito necessária, mas que deverá ser feita de forma cautelosa e responsável, se têm conhecimento de que... agradeço, termino. Vou terminar, Sra. Presidente, obrigada. Se têm conhecimento de que o SAMS esteja a garantir, neste momento, as condições de segurança aos seus profissionais de saúde para a prestação de cuidados de saúde de qualidade nesta fase. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha. Quer usar da palavra, Sra. Deputada? Sim, Sra. Presidente, muito obrigada. Eu peço desculpa, mas antes saltei a Sra. Deputada Ana Rita Bessa porque não está no alcance dos meus olhos. Olha, desculpe, não é imperdoável. A Sra. Deputada Biana Cunha vai ter que esperar pela sua vez. Faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Eu peço desculpa mais uma vez. Muito obrigada, Sra. Presidente. Não leva mal, eu de facto estou fora do raio de visão, não significa por isso que não existe. Cumprimento todos os presentes, desde logo a extensa delegação, o CESP, o Sindepor, o CIM, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, a FNAM, o Sindicato dos Enfermeiros e o CIPENF. Pronto, penso que estão todos, já tenho medo de ter falhado alguém, ainda por cima depois deste lapso inicial não convinha nada. E vou passar já imediatamente às questões. Em março, quando veio a público o encerramento do SAMS, nós enviámos uma pergunta à Sra. Ministra da Saúde sobre este assunto no CDS, porque a justificação que foi dada no site do SAMS, na altura, dizia muita coisa, mas dizia que, justificativamente, que muitos dos nossos profissionais trabalham noutras entidades, e estou a citar, onde ocorreram casos de infecção e estão de quarentena, ou noutra situação impeditiva de trabalharem connosco no momento, portanto, de alguma forma dando a entender que não havia disponibilidade de recursos humanos, e que, portanto, ocorreu no hospital uma situação epidemiológica que levou à suspensão da atividade por imposição da DGS. E foi este por imposição da DGS que nos levou a remeter a pergunta à Sra. Ministra da Saúde. Pronto.
O comunicado prosseguia dizendo que, perante esta evidência e havendo, enfim, e fazendo aqui uma correlação que é obviamente contestável, havendo instrumentos de apoio governamental, há aqui um salto de raciocínio, mas enfim, foi entendido recorrer ao layoff simplificado, o que significa que os trabalhadores têm posto de trabalho assegurado após o final do período especial. Toda esta frase pode ser alvo de perguntas e de contestação. E dizem ainda que até comunicaram aos representantes dos trabalhadores o que é que iria acontecer durante o estado de emergência e até à normalidade mínima, sugerindo de alguma maneira que havia aqui um acordo naquilo que foi decidido. Depois veio também a público um outro comunicado do SIM, no caso, que dizia que os trabalhadores, médicos e todos os profissionais de saúde que integram as equipas do SAM estão assim, portanto, pura e simplesmente impedidos de dar continuidade aos cuidados de saúde aos seus doentes, com a agravante de que o historial clínico desses doentes está depositado e inacessível no sistema informático do SAMS e que, portanto, numa altura crítica em que muitos doentes estão fragilizados não só por Covid, mas por outras razões e, sobretudo, por outras razões, era quase impossível garantir-lhes a continuidade da prestação dos serviços. Portanto, pareceu-nos, de facto, uma situação grave, razão pela qual nos dirigimos à Sra. Ministra da Saúde e até hoje continuamos à espera de uma resposta da Sra. Ministra da Saúde. Entretanto, como também já aqui foi dito, no dia 13 de maio esteve cá o Sr. Presidente do SAMS, deixou os planos de contingência para o hospital nos vários serviços, uma apresentação do SAMS com informação sobre os beneficiários, os recursos humanos e tudo mais, mas nós consideramos que não temos ainda uma explicação cabal. E tenho então um conjunto de perguntas que acho que tenho grande esperança que hoje venham a ser respondidas. A primeira, e que me parece essencial, é esta. Confirmam que foi a Direção-Geral de Saúde que impôs a suspensão do Hospital do SAMS, porque é completamente diferente se tiver sido uma decisão imposta por uma autoridade de saúde ou pela administração. De uma maneira ou de outra, olhamos para o caso de formas diferentes. E tendo sido assim, tendo sido uma imposição da DGS, também confirmam que o Delegado de Saúde determinou a suspensão da atividade apenas no Serviço de Urgência do SAM Olivais, de acordo com o comprovativo que nós temos aqui deixado pelo Presidente do SAMS, que só dizia isto, e assim sendo, então, porque é que foi tudo encerrado? Pronto. E, ao posto de outra maneira, não é? Se confirmam que era necessário, para além das urgências do SAM, encerrar todas as outras unidades. Segundo grupo de perguntas tem que ver com, afinal, quantos casos positivos de Covid é que foram detectados nestas unidades. De acordo com o comunicado da Direção do SAMS, isto tinha uma dimensão tão grande que impedia a realização da prestação de cuidados de saúde. Então, qual é o vosso conhecimento sobre isso? E quantos profissionais é que foram testados, exatamente para saber da dimensão do que estávamos aqui a falar? Terceiro grupo de perguntas tem a ver então com esta situação que nos parece bastante grave, que é os utentes, não é? Como é que foi assegurada a continuidade da prestação de cuidados de saúde durante este tempo? E finalmente, já tinha aqui a Sra. Presidente a olhar para mim, com ar assustado a achar que eu não vou cumprir o tempo. No início de maio houve então a notícia que o SAMS ia retomar gradualmente a sua atividade. E o que eu volto a perguntar é se fechou porque os profissionais estavam infectados, então quantos é que foram testados para saber se podia abrir e se essa situação foi corrigida. E finalmente, em novo comunicado, o SAMS diz que o processo de retoma vai ser gradual, de facto também tem sido assim em todo o SNS, vai ser dada prioridade a algum tipo de cuidados, nomeadamente assistência à gravidez, pediatria e vacinação. Todas as consultas de rotina e vigilância do estado de saúde sem sintomas vão continuar a ser adiadas. E eu pergunto como é que comentam esta opção também pela direção do SAMS. E muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha. Se faz favor, tem 5 minutos. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar desde já todos os senhores e senhoras deputadas e cumprimentar todos os representantes das entidades presentes e agradecer também a sua presença. Nós gostávamos, da parte do PAN, gostávamos de partir de uma linha de factos muito breve, só 4 factos, para depois então formularmos aquelas que são as nossas questões que gostaríamos que pudessem atentar sobre elas. Portanto, aquilo que todos sabemos é que de facto no dia 20 de março praticamente todos os serviços clínicos do SAMS a nível nacional foram encerrados.
após o episódio Covid-19 no Hospital dos Olivais, dos quais terá havido conhecimento do teste positivo a 13 de março. Segundo as declarações de Rui Riso, o encerramento do hospital não foi uma decisão de gestão, foi uma decisão das autoridades de saúde. Mas, posteriormente, a DGS veio dizer que o encerramento da unidade do SAMS nada tinha que ver com a determinação da autoridade de saúde local. Posteriormente, a Ordem dos Médicos condenou este encerramento global dos serviços clínicos do SAMS e também os sindicatos, inclusivamente aqui presentes, condenaram esta decisão por variadíssimos motivos que são óbvios. A situação em que se colocou os profissionais, o elevadíssimo número de utentes que ficaram sem resposta, o facto dos utentes ficarem sem acesso aos seus processos, entre outros aspectos. Já em audiência com o SAMS, no passado dia 13 de maio, foi-nos dito que os trabalhadores ficaram dispensados até ao dia 6 de abril e que o layoff teria sido iniciado nesse mesmo dia. A primeira pergunta que temos para as entidades, para os representantes das entidades aqui presentes, é, segundo as informações que vos chegaram, que dispõem, o que aconteceu com os trabalhadores do SAMS e consideram que os trabalhadores do SAMS foram lesados. Também nesta mesma audiência de dia 13 foi dito pela Administração que o SNS suspendeu toda a atividade de consultas a 16 de março e, portanto, estou a citar, nós seguimos as mesmas orientações do Ministério da Saúde para o SNS. Consideram que a decisão do SAMS encerrar todos os seus serviços de saúde está em linha com as orientações dadas pelo Ministério da Saúde? Essa é a segunda pergunta. Depois, também nesta audiência, Rui Riso justificou o encerramento do Centro Clínico de Lisboa com o facto de bancários, ex-bancários, usarem o Centro Clínico de Lisboa como ponto de encontro e que isto poderia ser uma espécie de uma bomba relógio. Aqui gostaríamos de saber se esta justificação é, no entender das entidades aqui presentes, uma justificação válida ou adequada. Também outra questão que gostaríamos de colocar, porque foi de facto veiculado pelos órgãos de comunicação social que vários médicos e sindicatos referiram por várias vezes que os utentes do SAMS, inclusivamente nós também fomos contactados por utentes do SAMS, a dar nota de que ficaram sem acesso às suas fichas, ao seu historial clínico. Quando confrontamos a administração do SAMS com esta questão, foi-nos dito que poderia haver um ou outro doente, mas foi também dito que foi prestado todo o apoio às pessoas, que poderiam ser casos pontuais. O que gostaríamos de saber é, de acordo com a informação que dispõem, se efetivamente se tratou de casos pontuais ou se de facto não houve acesso de uma maneira geral, se os utentes não tiveram acesso de uma maneira geral às suas fichas e historiais clínicos durante o período em que o SAMS se encontraram encerrado. Duas questões mais só para terminar. Portanto, nessa audiência a administração terá aqui ter-nos-á transmitido que a decisão de encerrar, a decisão da administração de encerrar está muito sustentada no relatório da doutora Ana Maria Santos Silva, mas analisado este relatório parece-nos claramente que a administração tomou uma decisão contra aquilo que seria as diretrizes da Autoridade Local de Saúde e neste caso das autoridades de saúde. Gostaríamos de saber se partilham dessa opinião. E por fim, para terminar, dizer que bem, aqui em audiência no passado 27 de maio, também tivemos a oportunidade de colocar uma pergunta ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos sobre este assunto e o que ele nos disse foi que quando o SAMS encerrou as suas instalações deixou quase 100 mil doentes sem médico e que consideravam esta situação particularmente grave, sobretudo na altura em que nos encontramos, e que não é por termos uma enfermaria infectada que se fecha um hospital.
não ficaram convencidos com as declarações da administração e gostaríamos de saber então se partilham desta opinião da Ordem dos Médicos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra às instituições e eu passava desde já a palavra ao Sindicato Independente dos Médicos, ao Dr. Jorge Roque da Cunha, que participará à distância e que tem alguma urgência. Faz favor. Muito bom dia. Agradecer as questões que foram colocadas por todos os senhores deputados e também esta iniciativa. Nós, de facto, estamos numa situação de uma gravidade extrema. Eu queria só pedir um pouco de atenção para lembrar que os SAMs prestam cuidados a 94 mil beneficiários, realizam 495.517 consultas anuais e 1.394.000 meios complementares de diagnóstico terapêutica e 576.704 tratamentos. Como sabemos, existem beneficiários que descontam para o subsistema, existe a entidade patronal que desconta para esse subsistema e, ao mesmo tempo, cada vez mais, entidades externas têm recorrido ao trabalho excelente que esta instituição de saúde, apesar de uma atitude que eu já assumi publicamente, de total irresponsabilidade por parte de alguém que, ainda por cima, em termos do seu currículo, mereceria ter uma atenção maior em relação à saúde dos portugueses. E a questão, muito rapidamente, é justamente essa. Nos últimos 5 anos, sem qualquer capacidade de negociar com os sindicatos, nunca houve a possibilidade de uma negociação direta entre estruturas sindicais e o Conselho e a direção deste sindicato. Ao contrário daquilo que acontece com a generalidade das entidades. Nós e os nossos parceiros da FNAM, e também aproveito para saudar os meus colegas da FNAM e todos os outros sindicatos aí presentes e dos trabalhadores que garantem um excelente trabalho neste hospital, que não foi possível nunca. Houve sempre a necessidade de utilizar um mediador por parte dessa entidade. E, de facto, foi uma atitude de terrorismo, e repito, de terrorismo sindical, que fez com que a entidade patronal, neste caso o sindicato, fizesse uma coisa extraordinária. Ao mesmo tempo que negociava acordos coletivos de trabalho com as entidades bancárias, cessava os acordos coletivos, os acordos de empresa que foram estabelecidos com as várias estruturas sindicais. E, aliás, curiosamente, foi o primeiro acordo de empresa que foi outorgado até pelos nossos parceiros e colegas e amigos dos sindicatos médicos da Zona Sul, que foi estabelecido ainda antes do SNS. E por isso, com uma penada, o sindicato patrão deu cabo desta situação. E a questão objetiva é que aproveitou um período de desgraça nacional em que o nosso Primeiro-Ministro e o nosso Presidente da República apelavam a que se mantivesse os empregos, que se mantivesse alguma prudência para, junto à Segurança Social, ir buscar milhões de euros para algo que nós não compreendemos. Cessar a atividade assistencial daquilo que eu quis no momento do Covid, fazendo uma pressão acrescida no Serviço Nacional de Saúde, eu assumo publicamente. É um crime contra a saúde pública. O Dr. Riso há de ser responsabilizado naturalmente pelos seus associados, mas há de ser também responsabilizado pela história, por aquilo que tentou fazer. E a história conta-se muito rapidamente. Foi identificado uma situação de Covid positivo. A Autoridade de Saúde, que aliás o Dr. Durval, numa primeira fase, teve mais uma vez e repetidamente, também não nos admira, uma atitude de displicência em relação à situação. Só uma semana depois é que existe um tal relatório que nós não conhecemos, infelizmente, em que se fecha a urgência. Ao fechar-se a urgência, naturalmente que são identificadas situações de Covid positivo, e o que é lamentável é que se permite que funcione durante uma semana e que se infectem vários profissionais de saúde.
penso que terão sido 12 médicos, 3 dos quais em cuidados intensivos, cerca de 18 enfermeiros e cerca de 20 funcionários administrativos. Eu responsabilizo a inatividade da direção dos sindicatos bancários de Sul-Ilhas por essa infecção, porque ao argumentar que foi por causa disso que fecharam os serviços de atendimento, estão a ser falsos, estão a falsear a verdade, porque a verdade é que não se preocuparam, deixaram os seus colaboradores serem infectados e depois aproveitaram uma desgraça para irem buscar, entre aspas, dinheiro aqui ao layoff simplificado. E, portanto, não se justifica quando se diz para encerrar um serviço de urgência. E eu recordo que o SAMS tem um centro clínico, para além do hospital, e naturalmente que encerra-se a enfermaria. Aliás, todos os dias no SNS são identificadas situações desse coisa. 3 dias são desinfetados e depois volta-se com cuidado, naturalmente, a fazer-se esse trabalho, que é um trabalho fundamental. E estamos aqui a falar de um centro clínico, 17 clínicas, 8 na região de Lisboa e outras espalhadas pelo país. E, portanto, é perfeitamente evidente e falacioso o argumento de estarem com preocupação dos seus profissionais. Já demonstrei que é falso. Doutor, desculpe, o tempo já foi ultrapassado, agradecia que pudesse ir terminando. Mesmo para terminar, a gravidade é tal, porque estamos aqui a falar de 318 trabalhadores médicos, alguns deles prestadores, 244 enfermeiros e 117 técnicos de diagnóstica e terapêutica. E, portanto, estamos aqui a retirar ao país centenas de milhares de consultas e a fazer com que a situação piore. E, por isso, naturalmente, depois está disponível para esclarecer. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Passava agora a palavra à Federação Nacional dos Médicos, Dr. João Proença. Não sei se está em condições de poder participar. Eu estou a vê-la muito bem, mas não sei se vocês me estão a ver. Estamos a ouvir, não estamos a ver, mas estamos a ouvir. E, portanto, tem desde já a palavra. Eu agradecia e faço-lhe um pedido, se consegue condensar a sua resposta em 5 minutos. Eu sei que é difícil, mas peço-lhe esse esforço. Muito obrigada. Eu vou ler um draft feito pelo nosso consultor jurídico e agradeço as palavras do Roque da Cunha, meu colega das lidas sindicais nos médicos e todos os outros restantes trabalhadores e todos os partidos participantes nesta comissão parlamentar. Eu queria dizer a primeira coisa em relação à cronologia o seguinte. Resulta que no Boletim de Trabalho e Emprego do número 1 do 8 de janeiro de 2020, que os sindicatos bancários do Sul e Ilhas passou a denominar-se Sindicato da Banca, Seguros e Tecnologias, mais sindicato. Os serviços de assistência médico-social do SAMS, geridos pelo SMCI, passaram a ser geridos pelo mais sindicato. Todos os estabelecimentos do Serviço de Saúde do SAMS foram encerrados no passado mês de março. Tal encerramento, de acordo com a informação divulgada pela Direção Mais Sindicato, foi determinada por imposição da Direção-Geral de Saúde. Na sequência de tal encerramento, a Direção do Mais Sindicato informou os trabalhadores, designadamente médicos, afetos ao SAMS, da sua intenção de proceder à suspensão temporária dos respectivos contratos de trabalho, ao abrigo dos termos do regime da layoff simplificado, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros número 10A-220, 13 de março. Da ordem a clarificar a situação e a fiscalizar a legalidade do eventual deferimento desta pretensão, o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, em nome da FNAM, em defesa coletiva dos direitos e interesses legalmente protegidos pelos médicos, seus associados, dirigiu ao Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social IPS-ISS no dia 27 de 3 de 2005 o seguinte requerimento: a passagem de cópia simples do teor integral do requerimento eletrónico e respectiva documentação anexa, que se reporta ao número 2 do artigo do Decreto-Lei, que o Mais Sindicato apresentou ou irá apresentar por referência aos médicos do SAMS ao seu serviço. A notificação da decisão final que venha a ser preferida sobre o referido requerimento do Mais Sindicato. O Instituto de Segurança Social não deu resposta ao requerimento, pelo que o Sindicato dos Médicos da Zona Sul renovou a sua pretensão a 8 de abril, mediante novo requerimento igualmente dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social. Este Instituto Público, porém, manteve-se calado, não se dignando responder ao Sindicato Médico da Zona Sul. Em face a esta atitude,
Os sindicatos médicos da Zona Sul fez o que lhe competia em prol da defesa dos direitos dos seus associados e instaurou no Tribunal Administrativo do Circuito de Lisboa, a 4/5/2020, o respectivo processo de intimação para a prestação de informação e passagem de certidões contra o Instituto de Segurança Social na qualidade de contrainteressado, o mais sindicato. No âmbito do respectivo requerimento inicial, o Sindicato Médicos da Zona Sul pediu intimação do Instituto de Segurança Social e a informar se o mais sindicato apresentou ou não o requerimento eletrónico que se reporta no dia 26 de março de referência aos médicos do SAMS ao seu serviço. E no caso afirmativo, ao passar a remeter ao sindicato cópia simples do teor integral do mencionado requerimento eletrónico, da documentação a que ele anexa, da decisão final do Instituto de Segurança Social pelo eventualmente preferido de tal pretensão. No âmbito desse referido processo, distribuído no número 8/239/20 do Tribunal Administrativo de Lisboa, o mais sindicato, na sua resposta, afatigou-se a contrariar, sob múltiplos prismas, a pretensão do Sindicato Médico da Zona Sul, concluindo que a mesma não devia ser desentendida por manifesta falta de fundamento legal. O Instituto de Segurança Social, por seu turno, na contestação do 15/5/2020, vem informar a referência ao meio sindicato e aos trabalhadores médicos do serviço. Não foi apresentado qualquer pedido de apoio através da Segurança Social direta, sítio obrigatório para a entrega do requerimento e documentos instrutórios da layoff. Assim, o Instituto de Segurança Social, inconfirmado com tal informação, recorreu à declaração de extinção da instância por intrunidade subjacente da lide. Todavia, o que parece o resultado do esclarecimento prestado dos autos do Instituto de Segurança Social e do mais sindicato é que esta associação efetivamente não apresentou na Segurança Social direta qualquer pedido de layoff simplificado. O que existe é antes o registro de entrada de um pedido de layoff simplificado apresentado pelo sindicato SBCI, o sindicato dos bancários, que já neste momento não existe porque foi extinto em janeiro e foi no período compreendido entre 6 de abril e 5 de maio. Lapso, por demais, que nós consideramos grosseiro, porque o sindicato SBSI, em o tribunal último, já tinha alterado a sua dominação para o mais sindicato. O que é relevante é que o pedido do SBSI, no citado período de 6 de abril e 5 de maio, ainda aguarda decisão do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social. O que não inibiu o mais sindicato de aplicar aos médicos do SAMS, ao seu serviço, em especial aos associados sindicatos médicos da Zona Sul, o regime de layoff simplificado por referência a um citado período normal com todas as consequências laborais aí decorrentes. Em face deste exposto, os sindicatos médicos da Zona Sul irá requerer aos autos de intimação em curso que o processo fique a aguardar a decisão final do Instituto de Segurança Social pelo pedido de layoff simplificado não foi apresentado nos devidos termos. Portanto, eu só queria... Diga, Sr. Doutor, desculpe, interrompi-o. Sim, diga. Já terminou? Eu acho que nesta primeira ronda o Sr. Doutor não quer intervir mais, até porque já ultrapassou o seu tempo. Mas terá a oportunidade na segunda ronda. É isso, Sr. Doutor? A que horas é que será? Ainda tem que esperar um pouquinho mais. Agora vamos dar a palavra a todas as outras entidades aqui presentes. Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra ao Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal. Dr. Orlando Gonçalves, faz favor. Dispõe de 5 minutos. Agradeço-lhe aquele esforço de concisão que tenho pedido a todos os outros. Muito obrigada. Certo. Muito bom dia. Começando por dizer que eu também não sou doutor. Basta Orlando Gonçalves. Eu queria fazer nesta primeira intervenção aqui uma resenha do que se tem passado para terem presentes do que se passa dentro do SBSI, dentro dos SAMs. Entreguei uma pasta com alguns documentos que foram distribuídos aos trabalhadores, notas à comunicação social e também comunicados e ofícios enviados para a direção do SBSI. Mando nota e fazendo então a resenha. No dia 15 de março é uma comunicação, ainda no 15 de março, a ameaçar os trabalhadores, de acordo com o Decreto-Lei 10A de 2020,
decreto-lei que se destinava a entidades prestadoras de cuidados de saúde do SNS, que não seria o SBSI, a ameaçar os trabalhadores caso faltassem por assistência aos filhos, seriam implicações com vista ao despedimento. Isto para perceber-se quando se começa logo no dia de 15 de março relativamente a isso. Passado 2 ou 3 dias, decide o encerramento do centro clínico. Portanto, está-se a ver o desvario que começa logo desde o princípio. Um dia decide uma coisa, passado 2 ou 3 dias decide o encerramento do centro clínico, uma decisão unilateral, e nada informa aos trabalhadores. Quando aqui foi dito, e está escrito nos documentos, que é informado os trabalhadores não sabiam o que haviam de fazer. Fomos contactados por dezenas de trabalhadores saber o que é que faziam no dia seguinte, porque não tinham qualquer conhecimento do que é que haviam de fazer. Nós informámos, inclusive, para os trabalhadores se apresentarem no suposto trabalho, se não era uma falta injustificada. Não é? Só mais tarde há uma comunicação que os trabalhadores em casa é enviado para os mails internos, que os trabalhadores não têm acesso, no final desse dia, a dizer para não aparecerem. Ou seja, os trabalhadores já lá não estavam e então, perante as pressões que nós fizemos e tudo isso, foi enviado para os mails internos a dizer para não se apresentarem ao serviço e que estariam dispensados. Depois, no dia 24 de março, é enviada uma comunicação a todos os trabalhadores a dizer que tinha sido requerido o layoff. E ficámos, todos nós, pensando que seria a partir de 24 de março. O CESP apenas teve um telefonema com a diretora de Recursos Humanos, um telefonema, em que foi, nesse telefonema, em que foi pedido que fosse esclarecido a quem se pretendia requerer a questão do layoff, a quais trabalhadores, a quantos trabalhadores, que cumprisse com todos os requisitos. Nesse telefonema, a diretora de Recursos Humanos disse que no final da tarde entraria novamente em contacto e, se fosse necessário, fazer teleconferência para esclarecer todos os assuntos. A partir desse dia, nunca mais o CESP foi comunicado de nada. E, portanto, achamos nós que esta questão dos requisitos para o layoff, nessa parte, não foram cumpridos. Depois também, a seguir, o encerramento também do hospital, de forma unilateral. E a senhora deputada há bocado falou de um documento, e é bem verdade. É que a direção do SBSI sai com comunicados a dizer que houve uma imposição da DGS, ou seja, a direção veio-se a saber depois que faltou à verdade, quando descreve num documento a dizer que foi a imposição que mandou fechar o hospital. Sabemos hoje que não é verdade hoje isso. O que houve foi a questão do encerramento, da urgência, da necessidade, da urgência do hospital, que não é a mesma coisa. Não é? Uma coisa é dizer que a DGS impõe o fecho do hospital, outra coisa é dizer que impõe o encerramento da urgência. E daí faço notar, até porque o tempo passa muito rápido, para uma questão. Eu dou um exemplo, por exemplo, certamente os senhores deputados terão acompanhado o que se terá passado, por exemplo, na SONAI da Azambuja, em que houve mais de 200 infectados. A SONAI nunca fechou na Azambuja, esteve sempre aberta. Mas será que um hospital tem que encerrar e a SONAI não tem que encerrar? Há aqui alguma compreensão relativamente a isso? 100 mil beneficiários dos SAMs recorrem a quem a partir desse momento? Vão à SONAI fazer compras e pedem para fazer uma consulta porque precisam? Essas são algumas das questões. Eu também terei mais algumas coisas para dizer sobre a questão dos requisitos. Gostaria também de dizer que o SBSI recebe anualmente cerca de 85 milhões de euros anuais das contribuições que são das entidades bancárias, que é dos bancários e também já agora dos trabalhadores que lá trabalham. Também nós fazemos descontos. 85 milhões. Quando aqui foi dito pelo Dr. Rui Riso que as contribuições que são feitas são para benefícios e não eram para pagar salários, eu gostaria de dizer mais qualquer coisa também acerca disso. Hoje em dia, um beneficiário que vai a uma consulta dos SAMs paga 7,5 €. Um particular paga 50 €. Ou seja, o facto de ir lá está a ter um benefício. E quem é que presta esse benefício? É o médico.
E quem é que paga o salário a esse? É o SBSI, ou seja, é através das suas contribuições que recebe, é para pagar não só a médicos, é para pagar a enfermeiros e é para pagar relativamente a todos esses gastos que têm. Portanto, estar a dizer que as contribuições não é para pagar salários, está a faltar verdade quando referiu a essa questão. E depois, com o encerramento, o que diz é recorram aos outros hospitais privados. É o que diz no documento, também no comunicado, que aqui diz. Eu peço imensa desculpa, é o que diz. Eu só precisava de mais um minuto, talvez, para dizer. Tem uma segunda ronda depois, pode complementar. Mas se me permitir, então, só então, 30 segundos, só para dizer o seguinte. É que quando o país e o mundo vivem esta situação de pandemia por contágio, a direção do SBSI, que se diz o proprietário do maior subsistema privado de saúde, decidiu suspender a generalidade dos trabalhadores, encerrar todos os seus serviços, o próprio sindicato, quando todos mais precisavam, e deixou em causa 100 mil beneficiários. É isso que estamos a discutir. Eu, numa segunda intervenção, gostava de responder a algumas questões. Com certeza. Na segunda ronda terá mais 3 minutos. Dou agora a palavra ao Sindepor, Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal. Carlos Ramalho, faz favor, tem a palavra. Agradeço-lhe o poder de concisão dos 5 minutos. Faz favor. Sim. Obrigado, antes de mais, pelo convite e por esta possibilidade de debate que estamos todos a ter aqui. Antes de mais, eu gostaria de dizer o seguinte, perante tudo o que foi aqui dito, e de facto é muito importante, este sindicato, o Sindepor, neste caso o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, também tem, como é evidente, mais dúvidas do que respostas, porque todos andamos à procura do melhor caminho, como é evidente. Eu estou aqui a tentar recordar, e foram muitas as questões, vai ser muito difícil responder a todas, mas cá estaremos para o que for necessário. O que vem aí, o que fazer, enfim, há muitas questões por responder. Nós vamos tentar, da nossa parte, e dentro das nossas capacidades, responder a algumas. Neste caso concreto do SAMS. Aquilo que nós sabemos, e desde já anuncio que da nossa parte, enquanto sindicato, não nos foi feita nenhuma denúncia da parte dos nossos associados em relação às questões laborais. Isso não significa, no entanto, que nós não estejamos preocupados com aquilo que é, de facto, esta questão laboral e esta preocupação toda que nós temos neste país com a questão do layoff. O que nós sabemos é que, pelo menos durante um mês, todos os serviços do SAMS foram encerrados e todos os profissionais de saúde ou outros foram para casa e ficaram em layoff e ficaram a aguardar. Alguns têm sido chamados, outros não. Há uma coisa que nós sabemos. Isso significa necessariamente uma perda de rendimentos e significa também que essas pessoas que estão em causa, e que no caso dos enfermeiros são mais de uma centena no país todo, essa perda de rendimentos vai ter necessariamente consequências. Portanto, obviamente que enquanto sindicatos estamos preocupados com isso. Questão número 1, e é por aí que temos que começar. Nós, enquanto portugueses, temos sempre esta condição do fatalismo. Se partimos um braço, devemos dar por felizes porque não partimos dois. Se partimos os dois, devemos dar por felizes porque não morremos. E assim sucessivamente. Isto significa o seguinte: não temos que olhar sempre as coisas pelo lado negativo. E é óbvio que para os trabalhadores, e neste caso os enfermeiros, isto teve consequências. Há uma perda de rendimentos, evidente. Não só, mas é isso que estamos aqui a discutir agora, no SAMS. Estamos a falar de todo o Serviço Nacional de Saúde. Neste caso, o Sistema Nacional de Saúde, que depois está encaixado no Sistema Nacional de Saúde. Há uma grave consequência para os enfermeiros, e os enfermeiros estão a sofrer na pele, aqueles que neste momento
muitos aplaudem e toda a gente acha que agora somos uns grandes heróis. Nós não consideramos isso, porque temos sido sempre, não heróis, mas profissionais, que levamos a nossa profissão muito a sério, mas temos sido sempre pessoas muito profissionais que levamos essa profissão e essa nossa atividade muito a sério. Portanto, não vale a pena agora alguém vir aplaudir e amanhã vir criticar. O facto é que muitos têm sido prejudicados, e agora separando um bocadinho do SAMS, mas no contexto nacional, muitos enfermeiros têm sido prejudicados por uma razão muito simples, por exercerem a sua atividade. Só isso. E é isso que eu quero que fique aqui muito claro, nesta Assembleia, ou onde quer que seja no país. Voltando ao SAMS, com certeza que sim, estamos preocupados e, como já disse, não houve nenhuma denúncia da parte dos nossos associados nessa situação, mas obviamente que a layoff traz prejuízos necessários para qualquer profissional ou qualquer pessoa que tenha contas para pagar, como todos nós temos, e que tem necessariamente que responder a determinadas situações. Depois, tentando responder um bocadinho assim muito rapidamente a algumas perguntas que vinham aí. O que é que vem aí, o que é que vamos fazer, nós não sabemos, não é? Isso é uma incógnita e o futuro dirá. Todos temos a certeza que alguma coisa mudou neste contexto todo e que, se calhar, aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde vai ter que ter mais condições, mais necessidade de responder àquilo que são as evidências que têm vindo a público e que todos percebemos. Não conheço outro caminho, se alguém souber, que me diga. Em relação aos enfermeiros, mais uma vez digo, não nos chegaram denúncias, mas claro que estamos preocupados, porque isso significa necessariamente uma quebra de rendimentos e mais. Alguns estão no limite daquilo que é o seu exercício, tanto em casa como nos locais de trabalho. Muito obrigada. Estamos muito cansados, muito desgastados e precisamos de uma vez por todas que, no plano nacional e nomeadamente aqui nesta casa, que é a Casa da Democracia, todos percebam o esforço que os enfermeiros andam a fazer e que, de uma vez por todas, nos valorizem. É só isso que eu queria dizer neste momento. Só para afirmar que todos nós reconhecemos o esforço e valorizamos a profissão de enfermeira e temos, de facto, demonstrado que estamos sempre preocupados com todas as pessoas que têm sofrido de uma forma mais premente a situação desta pandemia. Passo agora a palavra ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, Rui Marroni. Faz favor. Com o mesmo apelo dos 5 minutos. Bom dia. Antes de mais, agradecer e particularmente aos seus deputados que requereram esta audição e a nossa presença aqui na Assembleia. Referir que das questões suscitadas, naturalmente que elas estão de acordo com aquilo que é preocupação de todos os profissionais dos SAMs e de sindicatos bancários, num total de 1.200 profissionais de saúde e de 1.500 trabalhadores, dado que alguns, cerca de 300, são trabalhadores sindicais. Os 1.200 profissionais de saúde tiveram a comunicação no dia 19 de março que os serviços dos SAMs iriam encerrar em toda a área de intervenção, ou seja, SAMs Sul-Ilhas, que abrange os distritos de Lisboa, de Santarém, Castelo Branco e para Sul, portanto os outros do Sul, Açores e Madeira. Isto foi uma decisão de gestão, porque efetivamente a alegação que tinha sido uma determinação da Direção-Geral da Saúde veio-se a perceber que não foi verdade. A única entidade foi o Delegado de Saúde que encerrou a urgência do Hospital dos SAMs temporariamente. Mas o Centro Clínico tem urgência, os serviços podiam ter continuado a laborar, houve um surto no Serviço de Medicina, no piso 7 do hospital. O que aconteceu, de facto,
foi controverso e carece de avaliação para que não se cometam os mesmos erros. A verdade é que os elementos que foram testados e deram negativo permaneceram nos serviços, sabendo nós que poderiam estar infectados e não ter sintomas, ou poderiam vir a ficar infectados assintomáticos, que houve situações de falta de equipamentos de proteção individual. Enfim, houve de facto ali uma gestão, no mínimo, desajustada e despropositada de uma situação que foi extremamente penalizadora para os trabalhadores. Os trabalhadores, a partir de 24 de março, tiveram a comunicação do Presidente do Sindicato dos Bancários, que também é Presidente do Conselho de Gerência dos SAMs e da Comissão Executiva dos SAMs, que a partir daquela altura seria requerido o layoff e teriam suspensão de contrato de trabalho. A partir do dia 6 de abril, foram então informados que estariam em layoff a partir dessa data, previsivelmente por 2 meses, mas no imediato até dia 5 de maio. Dizer que os representantes dos trabalhadores não foram minimamente tidos nem achados neste processo. Houve um contacto telefónico da diretora dos Recursos Humanos, que efetivamente informou que se estava a preparar o encerramento dos serviços e o layoff. Ficou de enviar um documento para avaliação desse layoff e dos termos em que era o layoff, mas que documento esse que nunca chegou, como o colega Orlando já aqui referiu. Desta situação, a Comissão de Trabalhadores e os sindicatos questionaram o Presidente dos Sindicatos Bancários, o Conselho de Gerência dos SAMs, Comissão Executiva, e deram conhecimento à Sra. Ministra do Trabalho, à Sra. Ministra da Saúde e à Sra. Inspetora-Geral da ACT, num documento enviado no dia 31 de março. Nunca houve qualquer comunicação por parte da Direção de Sindicatos Bancários, entidade gestora dos SAMs, sobre este processo. Dia 4 de maio, e face ao términos previsto para dia 5 do layoff, ainda sem qualquer informação, os sindicatos e a Comissão de Trabalhadores fizeram uma exposição ao Sr. Primeiro-Ministro, reiterando o que já tinha sido afirmado no dia 31 de março no ofício enviado, e que posso deixar depois aos seus deputados, estes ofícios, porque efetivamente não houve qualquer informação, não houve qualquer comunicação relativamente a este processo. Inclusivamente, os trabalhadores não sabiam se continuavam ou não continuavam em layoff a partir do dia seguinte, a data que previsivelmente seria o término da primeira fase, alegadamente de 2 meses. No decurso destes processos, no dia 5 à tarde, os trabalhadores então tiveram uma comunicação ao final da tarde que a partir do dia seguinte se teriam que apresentar nos serviços porque o layoff tinha terminado. De facto, foi uma situação no mínimo atabalhoada, pouco organizada, que deixou e continua a deixar dúvidas sobre todo este processo. Naturalmente que é importante avaliar, porque numa fase de pandemia, como aqui já foi dito, em que estes serviços de saúde eram extremamente importantes, foram encerrados e os seus cerca de 100 mil beneficiários e utentes ficaram privados dos seus processos clínicos que ficaram retidos nas instalações. Para mais, e como já foi dito e reiterado, 85 milhões de euros estavam a entrar no ano, portanto, cerca de 7 milhões por mês que são comparticipados pelas entidades bancárias, pelos trabalhadores bancários e pelos próprios trabalhadores do SBS e SAMs. Dizer para já que, efetivamente, é uma situação incompreensível e que estaremos aqui para continuar a esclarecer as situações. Muito obrigada. Muito obrigada. Terá a oportunidade de complementar a sua resposta. Passo agora a palavra ao Sindicato dos Enfermeiros e Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, que vêm representados na mesma pessoa. Emanuel Zambujo Boieiro, faz favor. Exatamente. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, os senhores deputados. Venho representar 2 sindicatos mesmo por causa deste contexto e para poupar tempo aqui a esta Assembleia. Portanto, assim, farei uma intervenção e também peço alguma condescendência, enfim, se ultrapassar os 5 minutos. Relativamente ao Sindicato dos Enfermeiros,
cumpre-me dizer o seguinte. O Sindicato dos Enfermeiros e o Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, hoje mais sindicato, têm uma relação histórica com mais de 40 anos, sendo sindicatos charneira do movimento sindical português e do sindicalismo democrático, fazendo parte do movimento da Carta Aberta, que deu origem à Central Sindical UGT, União Geral de Trabalhadores. O Sindicato dos Enfermeiros foi ouvido pela doutora Helena Machado, da Direção dos Recursos Humanos dos Serviços de Assistência Médico-Social, no dia 23 de março, acerca do layoff dos enfermeiros e, na altura, afirmou claramente que era uma solução de recurso após encerramento de parte das instalações e de acordo com as instruções das autoridades de saúde. Foi garantido verbalmente aos sindicatos de enfermeiros que não existiriam quaisquer despedimentos de enfermeiros, mesmo após o período previsto na legislação para que tal pudesse acontecer. O Sindicato dos Enfermeiros reconhece a postura de responsabilidade da direção do Mais Sindicato e do Conselho de Gerência dos SAMs nesta retoma da atividade dos seus serviços de saúde, com a aplicação de regras muito estritas e de limites na forma de acesso aos cuidados clínicos, de forma a salvaguardar a saúde e segurança dos profissionais de saúde, dos utentes e dos beneficiários. O Sindicato dos Enfermeiros manifestou também no dia 23 de março e reitera hoje aqui nesta Casa a sua disponibilidade total para reiniciar a qualquer momento o processo de negociação coletiva no SAMs, reafirmando a nossa postura que assenta desde 1913 na negociação, no diálogo e no compromisso sérios, pela dignificação dos enfermeiros, pela dignificação da enfermagem. E isto é relativamente ao Sindicato dos Enfermeiros. Trago também aqui a posição do CIPENF, que também passo a ler. Excelentíssimos senhores, o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem vem por este meio manifestar a sua preocupação pelo encerramento do SAMs, o layoff aplicado aos seus profissionais. Após a declaração de pandemia provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020, seguiram-se várias medidas de resposta a esta nova e exigente situação com que o país foi confrontado. O esforço dos seus profissionais, em particular os enfermeiros, para dar resposta a este exigente desafio. Graças a esse empenho e determinação na organização dos serviços, foi possível constatar que a partir do momento em que todos os procedimentos de segurança, nomeadamente a criação de circuitos, diferenciam os circuitos limpos, os circuitos sujos, a separação de doentes suspeitos de infecção pelo novo coronavírus dos doentes não suspeitos, a utilização de equipamentos de proteção individual adequada e a dotação de enfermeiros por turno, se adequou às necessidades, o número de infecções entre profissionais de saúde tornou-se residual. Mas foi através da criação destas linhas orientadoras que se conseguiu garantir também a segurança dos doentes, minimizando o risco de infecção nas unidades hospitalares. A prestação de cuidados de saúde de qualidade à população nunca foi posta em causa, fruto do esforço dos profissionais de saúde que dia após dia se apresentaram na conhecida linha da frente. O SAMs tinha e tem de estar envolvido no esforço nacional de proteger a saúde dos portugueses. Para além disso, continua a haver infartos de miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, fraturas, cancros com necessidade de tratamento inadiável. A falta de acompanhamento de doentes com doenças crónicas não infectados pela pandemia é grave. O atual desconfinamento da sociedade e a desejável retoma económica acarretam riscos subejamente conhecidos relativo ao aumento do número de casos de Covid-19, sendo expectável, como vários epidemiologistas afirmam, um aumento da necessidade de cuidados de saúde por parte da população. Assim sendo, exigimos, tal como a sociedade o exige, que o SAMs, coloque todos os seus profissionais a apoiar pelo menos os seus mais de 90 mil beneficiários. Neste quadro, o CIPENF estará disponível para apoiar os enfermeiros do SAMs no respeito das disposições fundamentais das normas internacionais do trabalho em matéria de segurança e saúde, a organização de trabalho, a não discriminação, a segurança social, a proteção do emprego e a preservar condições de trabalho dignas, adaptando simultaneamente à pandemia de Covid-19. E para já, na intervenção inicial, é só isto. Disse. Muito obrigada. Pelo seu esforço de concisão, representando duas entidades, foi notável. Muito obrigada por isso também. Passamos agora, então, à segunda ronda. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Marta Freitas, 3 minutos, faz favor, tem a palavra. Obrigada, Sra. Presidente. Aqui nesta situação, acho que é importante neste momento, e vale sempre, e antes de mais agradeço a presença de todas as estruturas sindicais e porque é importante realmente clarificar, houve já a oportunidade de ouvir a direção do SAMs e é importante também ouvir as estruturas sindicais, por isso agradeço. Mas vale sempre aqui a pena fazer um ponto de situação
até para vermos aqui uma ponte de ligação entre as várias versões que aqui vamos ouvindo, porque verifica-se ainda algumas dúvidas, ainda estão presentes algumas dúvidas sobre toda esta situação, e o que é importante e o que devemos focar é que realmente estas situações não se repitam e que se mantenha sempre a segurança dos profissionais e dos utentes neste serviço, e que se mantenha o serviço a estes beneficiários, que é o importante. E fazendo um ponto de situação do que foi dito na outra audição, e relembrar então que foi dito que a 11 de março verificou-se um primeiro caso e uma taxa positiva de positividade ao vírus de 11,2%, que 9 dias depois ascendia a 13,7% no Hospital de Olivais. Mais tarde, no rasteio posterior, verificou-se a transmissão do vírus a mais de 60 profissionais, ficando 200 em isolamento profilático, abrangendo profissionais tanto dos hospitais como do centro clínico. Depois, o que verificamos que é em comum é que a orientação da Direção-Geral de Saúde indicava o encerramento apenas das urgências, mas também verificou-se orientações e gerais, para os serviços de saúde de uma forma geral, que não houvesse circulação de profissionais entre os serviços e instituições de forma a reduzir estas cadeias de transmissão do vírus. E principalmente quando já estava a ser identificado, quando já é identificado um foco de contaminação. E haver também a não priorização ou até suspensão de alguns atendimentos presenciais programados. Aqui também, segundo dito pela direção do SAMS, ficaram então alguns serviços sem profissionais em determinadas áreas, dada a mobilidade entre serviços do SAMS em várias localidades e, portanto, houve uma prioridade no serviço de internamento, no serviço de oncologia, radioterapia, hemodiálise, grávidas, entre outras. Houve, entretanto, a 6 de abril o layoff, sendo os trabalhadores dispensados de assiduidade até esta altura. Até aqui está mais ou menos alguns pontos de ligação. E o que quero perguntar, porque 1.200 profissionais ficaram em baixa, teletrabalho, isolamento profilático, apoio à família, trabalho presencial e teletrabalho, efetivamente quantos trabalhadores ficaram em layoff, por quanto tempo? Também, quantos ainda se mantêm alguns ainda nesta situação, dada a retoma que ocorreu já de alguns serviços? Quantos profissionais denunciaram esta situação de layoff e consideram que não deveria haver um encerramento dos serviços? Era interessante também saber, e que aqui ainda não foi explanado, quantos utentes realmente e beneficiários sentiram falta de apoio ou de resposta perante a necessidade de recorrer ao SAMS neste período de encerramento. E, por fim, realmente perceber, porque a direção dizia que os sindicatos não tinham contactado a direção, se realmente houvesse a tentativa de contactar a direção e a representatividade dos mesmos. Obrigada e desculpa o tempo. Obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer todos os esclarecimentos que nos foram aqui prestados. Nós continuamos a considerar que temos de fazer da diversidade uma oportunidade e temos, sobretudo, de garantir que uma situação semelhante não se volta a passar. Isto porque ficou aqui evidente pelas várias intervenções, quer do serviço que é prestado pelo SAMS, quer da quantidade de profissionais que trabalham no SAMS, que de facto é um serviço de excelência coadjuvante do Serviço Nacional de Saúde, que presta serviço e cuidados de saúde a 95 mil beneficiários e, portanto, nós estaremos sempre preocupados em garantir que quer os profissionais de saúde têm todas as condições de segurança para laborar, porque isso também é um dado importante, e nesse sentido eu só queria perguntar se foram efetivamente testados e quantos foram testados, quantos profissionais de saúde foram testados. E depois gostaria também de perguntar, porque julgo que foi aqui dito que a DGS encerrou a urgência, e isso já todos percebemos que foi assim, provisoriamente, uma semana depois de aparecerem os primeiros infectados. E ao que percebi aqui, julgo que até foi o Dr. Jorge Paulo Roque da Cunha que terá dito que,
portanto, que foi uma delonga da Direção-Geral de Saúde no encerramento que prolongou este número de infectados. Também me pareceria pertinente que isto ficasse absolutamente esclarecido. E, portanto, volto a frisar que nós não estamos ainda, infelizmente, ainda não passámos a pandemia e, portanto, todos contam. E um serviço como o SAMS, que se percebeu claramente aqui que presta 95 mil beneficiários ao que ouvi dos vossos esclarecimentos, tem naturalmente um papel muito importante no combate que o país tem de fazer a esta pandemia. Não diretamente à pandemia, mas ao alívio da pressão e da carga que esteve já de uma forma mais acentuada, mas que ainda pode estar também de uma forma mais acentuada no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a nossa preocupação enquanto grupo parlamentar reside sobretudo aqui e também o apelo que queremos fazer aos sindicatos e a todos os trabalhadores e à própria direção e administração do SAMS é que no futuro possamos garantir que temos também este instrumento de saúde ao serviço dos portugueses. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, gostava de agradecer a todos os que intervieram os esclarecimentos e até a documentação que deixaram, que depois verei com maior pormenor também, sem prejuízo de já ter translido alguma dela durante a audição. O que nos causa maior confusão no meio de tudo isto, para além de algumas questões que já coloquei na primeira ronda, é que, enfim, se encerra um hospital e várias clínicas também, mas se encerra um hospital porque a determinada altura houve um foco de infecção e se considera que por uma questão de saúde pública se deve encerrar tudo, quer dizer, se isto fosse transposto para todo o Serviço Nacional de Saúde, a questão é quem é que prestava cuidados de saúde à população? Eram os restaurantes? Não faz sentido nenhum. Aquilo que nós vamos percebendo é que, numa primeira fase, a administração do SAMS foi dizendo, não só aos trabalhadores, mas também publicamente, que foi a Direção-Geral de Saúde quem ordenou o encerramento. Já vimos que não é verdade. A Direção-Geral de Saúde ordenou o encerramento da urgência. Também já vimos há pouco que no SAMS foram testados inicialmente alguns trabalhadores, mas não foi respeitado um princípio básico, que é os que tinham contacto de risco deveriam ser colocados em isolamento profilático, independentemente de terem testado negativo ou não. E, portanto, houve aqui também falta de precaução por parte da administração do SAMS. Na audiência que foi feita, o Dr. Rui Riso disse a determinada altura que alguns sindicatos que tinham falado publicamente sobre a situação nunca quiseram falar com ele sobre a situação. Vimos agora que, afinal, desde a Comissão de Trabalhadores a vários sindicatos, o que não faltou foi a intenção de falar sobre a situação. Agora, existiu realmente aí sim um confinamento da administração que não quis falar com ninguém, nem sequer explicar o layoff, ou as razões para o layoff. Ora, perante tudo isto, a questão com que ainda ficamos no grupo parlamentar do Bloco é se o encerramento de toda a atividade se prendeu com uma situação, uma avaliação de saúde pública, podia ser correta ou errada, feita pela administração do SAMS, ou se prendeu mais com uma questão de saúde económica ou financeira do SAMS. Porque ficamos com muitas dúvidas sobre isso. Se houve realmente algum aproveitamento da situação para transferir até para a Segurança Social o pagamento de salários, para impor aos trabalhadores uma perda de remuneração, que efetivamente aconteceu, para reduzir despesa por completo lockdown da atividade do SAMS e, portanto, se o que motivou o encerramento não foi uma situação económico-financeira do SAMS. Aliás, isto até passa um bocadinho em alguns das comunicações que são feitas para o trabalhador, quando se fala da crise da empresa, etc. Portanto, gostava também, eu termino com isto, gostava também de perceber qual é a percepção dos sindicatos sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, disponho de 3 minutos e depois agradeço que a Sra. Vice-Presidente me venha substituir. Obrigada. Muito obrigada. Eu queria também agradecer o conjunto de elementos que foram aqui transmitidos pelas várias estruturas, as informações. Eu creio que fica claro nesta audição e com os dados concretos que vieram para cima da mesa, 2 aspectos. Um primeiro, que de facto houve um encerramento dos serviços clínicos do SAMS, e não só, também dos sindicais, mas houve um encerramento dos serviços clínicos do SAMS, não por uma decisão da Direção-Geral de Saúde, porque do conhecimento que temos, a decisão, as autoridades de saúde tinham colocado a encerrar somente o serviço de urgência, e de facto coloca-se a questão se, quando estão identificados casos de doença nos estabelecimentos de saúde, se tudo encerrar. Já tínhamos encerrado, de facto, vários hospitais pelo país afora, e não havia essa prestação de cuidados aos utentes. Por isso, de facto, esta questão não explica, e podemos colocar mesmo o argumento do surto para o encerramento dos vários serviços. Se o surto foi no hospital em Lisboa, porque é que se iria fechar as clínicas que são das ilhas? Não há qualquer tipo de contato, digo eu, a não ser que vá um médico infectado de Lisboa fazer a consulta às ilhas. Mas não creio que foi isso que aconteceu. Mas deixa de facto claro que as decisões e as motivações foram outras. E o encerramento teve aqui 2 consequências que aqui foram bem identificadas. Por um lado, a questão dos utentes, que ficaram desprotegidos neste período, apesar de continuarem a fazer as suas contribuições, e do ponto de vista dos direitos e dos salários dos trabalhadores. E há aqui uma questão que foi relevante, que foi aqui colocada, e eu queria sublinhar, é que o recurso ao layoff, um dos requisitos é a sua fundamentação e a apresentação da proposta formal aos sindicatos, coisa que não foi feita, não é um contacto telefónico que o faz. E por isso também não compreendemos, perante o conjunto de denúncias, nós fizemos questionamentos ao Governo, ainda não obtivemos respostas, quer sobre o encerramento, quer sobre os direitos dos trabalhadores, e em particular o corte dos salários. Tomámos conhecimento que também foram feitos vários contatos por parte dos sindicatos com os membros do Governo. Do que depreendi, também não houve resposta nenhuma por parte do Governo, porque houve aqui uma série de aspectos que não respeitaram o conjunto de requisitos que está previsto no quadro legal. E não só, não houve esse respeito, e colocava-se aqui num momento em que era necessário, de facto, assegurar que havia uma resposta no plano da saúde face àquilo que estávamos a viver e continuamos a viver. A decisão é, de facto, encerrar este conjunto de serviços que poderia, pelo menos, não colocar mais pressão sobre o SNS, quando as exigências que estavam colocadas sobre, e que estão colocadas sobre o SNS, de facto, são imensas. Creio que estes elementos ficam claros desta audição. Eu queria sublinhar isto nesta minha intervenção. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra a... Já não está. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha, que estará à distância. Faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer também os esclarecimentos prestados, aliás, também a documentação que analisaremos. Bem, para o PAN é claro que perto de 100 mil utentes e 1.200 profissionais de saúde ficaram afetados por uma decisão irresponsável da administração em período crítico, quando no fundo todo o país estava a encetar, diligenciar esforços de saúde e todos importavam, ou seja, todos eram fundamentais. Para o PAN estes profissionais eram e são essenciais e deviam e devem ser tratados como tal. Por outro lado, gostaríamos de congratular as entidades que aqui referiram estar de portas abertas ao diálogo, inclusivamente com a administração. Entendemos que para o presente e para o futuro o diálogo, obviamente, é
é fundamental. Mas também é claro que partilhamos da mesma visão, no sentido de não ter aqui sido tomada uma decisão de saúde, mas uma decisão de gestão aproveitando o contexto sanitário. E, portanto, deixaríamos duas questões. Uma delas, para ficarmos aqui também de consciência tranquila, vou insistir numa questão, que é, consideram que há alguma coisa que possa justificar, do âmbito da saúde, a decisão de encerramento de todos os serviços por parte da administração? E não posso perder esta oportunidade também de perguntar quais são as vossas expectativas relativamente à própria à Assembleia da República e ao Governo face ao caso SAMS, e ficaria por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Então passamos novamente a palavra aos nossos convidados. Eu sugeria que começássemos agora, porque percebemos que o Dr. João Proença estaria com alguma pressa. Creio que ainda estará connosco. Começaríamos pela FNAM, então, o Dr. João Proença. 3 minutos. Não? Então, sendo assim, retomamos a sequência que tinha sido na primeira ronda e passo a palavra ao Dr. Jorge Roque da Cunha, do CIMA. Também não está. Então, muito bem. Então, do CESP, Orlando Gonçalves, tem palavra. Então, agora tentando responder aqui a algumas questões, que é importante, mas primeiro dizer, a direção do SBSI e o seu Presidente, tudo tem feito para castigar aos trabalhadores que lutam há anos contra a caducidade das suas convenções coletivas. Caducidade dessas, se por acaso vierem a acontecer, implicará uma perda de rendimentos de centenas de euros para os trabalhadores. E é disso que estamos a falar. Estamos a falar de dinheiro e das motivações, quando falámos aqui, quais eram as motivações. Tem a ver com o dinheiro. E aproveita esta pandemia para tentar fazer, de facto, mitigar os maus resultados que, infelizmente, têm vindo a ocorrer nos SAMs. Depois gostava de dizer, quando foi aqui por responsabilidade do surto, para quem se diz que estava preparado desde janeiro, o CESP recebeu denúncias anónimas, várias denúncias anónimas, de trabalhadores que não tinham equipamentos de proteção individual. E, portanto, para quem se diz preparado, não se compreende. Eventualmente, alguém que não estivesse preparado e de um dia para o outro o custo dos equipamentos fosse muito complicado e não conseguia arranjar, mas o que nos foi transmitido por diversas vezes foi que haveria trabalhadores que não tinham equipamentos de proteção individual e que apenas era dado a uma parte, aos médicos e com muito contatos. E, portanto, mas investigue-se. É importante que haja responsabilidades do que aconteceu. E quando aqui se falou que o que é que se espera da Assembleia da República, é isso mesmo, que se investigue. Isso é por responsabilidades do que se passou. Isso é muito importante. E o que esperamos também da Assembleia da República é se este pedido de layoff que foi pedido, se cumpriu ou não cumpriu. Nós continuamos a aguardar se está ou não está cumprido todos os seus requisitos e se haveria ou não haveria razões para que houvesse esta reserva. Isso não estamos em causa aqui quando falamos do dinheiro. É que a questão dos rendimentos dos trabalhadores, estamos a falar que os encargos, eu não sou muito bom de contas, sou dirigente sindical, mas o que me informaram é que o rendimento dos trabalhadores, que é comparticipado pela direção do SBSI, não chega aos 20%, até 1.905 euros. Quer isto dizer, médicos, nós sabemos qual é o valor que recebe um médico em termos de vencimento, estamos aqui a ver, em termos de poupanças, o que é que resultou aqui relativamente a essas questões. Porque eu volto à mesma questão, que continuaram a receber
os 85 milhões de euros, a questão das consultas que tentam ao máximo reduzir que haja consultas para os beneficiários, é conhecido e é sabido decisões que são tomadas relativamente a essa questão, que se tenta reduzir o número de consultas porque tem custos associados para os seus beneficiários. Reuniram com a administração. Nós gostávamos muito de reunir com a administração, com a direção do SBSI, dezenas e centenas de vezes que tentamos que possamos reunir com a administração, queremos o diálogo, temos apresentado propostas, infelizmente é o que temos, não sabemos nada. Várias questões que nos foram aqui colocadas, era bom que tivessem sido respondidas na anterior audição, porque de facto a nós sindicatos, eu não sei se algum dos sindicatos saberá, a nós sindicatos nada nos foi dito, nem sequer sabemos o número sequer de quantos trabalhadores. Teremos uma ideia, mas não sabemos, não temos sequer esse conhecimento. Possa concluir? Estou mesmo a terminar. Mesmo para dizer que, ainda sendo mais estranho, que estamos a falar de um sindicato. Só mesmo para dizer que estavam... O que foi feito foi depois da casa roubada é que se tentaram meter trancas à porta e encerraram tudo e não houve nenhum caminho. Não houve nada que se tenha feito. Só mesmo quando há bocado a deputada perguntou se há conhecimento de quantos trabalhadores, quantos beneficiários é que se queixaram. Eu recordo que há bem pouco tempo foi feita uma manifestação à porta do centro clínico a exigir a abertura do centro clínico por parte de, julgo eu, que tiveram uma centena ou duas, pelo menos, de trabalhadores nessa manifestação. E peço imensa desculpa, agradecer a possibilidade de falar aqui na Assembleia da República. Haveria mais a dizer, mas o tempo é curto. Obrigado. Obrigada. Passo agora a palavra ao Sindepor, Dr. Carlos Ramalho, 3 minutos também. Obrigado. Antes de mais, tentando resumidamente responder a muitas das questões que foram aqui postas e que eu desde já anuncio que era muito desejável ter resposta para todas, mas na nossa condição enquanto sindicato temos resposta para aquelas que temos. E há de facto situações que nós também próprios andamos sempre à procura dessa resposta. Mas vamos lá àquilo que é possível. Portanto, a senhora deputada do PSD afirmou que o SAMS é um serviço de excelência. Eu acredito que sim, que vai nesse caminho. Porque é isso que os próprios serviços de saúde, mesmo o público, procuram, não é? Sempre ser um serviço de excelência. Mas isso é um caminho que nós estamos a percorrer e que havemos de encontrar um dia. Até lá, há muito caminho a fazer. Nem o SAMS, nem o próprio Serviço Nacional de Saúde são ainda um serviço de excelência, mas caminham para lá. E nós, os enfermeiros, orgulhosamente trabalhamos para isso, sempre, todos os dias. Isto para dizer o seguinte, se foi pedido um grande esforço neste momento aos profissionais de saúde, esse esforço foi feito pelos enfermeiros, que se dedicaram de toda a forma. Alguns trabalharam 12 horas por dia, outros, e acredito, em alguns pontos do país assumiram, pronto, isso foi aceito, trabalharam 20 horas por dia, independentemente das responsabilidades familiares, sociais e todas as outras que tinham, fizeram isso. E vamos continuar a fazer. O que nós queremos depois é que alguém reconheça isso, como é óbvio, porque andamos aqui só todos porque sim, não é? Mais tarde ou mais tarde todos temos de ter o conhecimento. Portanto, não temos a noção exata de quantos profissionais, mesmo da enfermagem, no SAMS ficaram neste momento em layoff. Há uma coisa que nós sabemos, não temos a noção exata, sabemos que é mais que uma centena, há uma coisa que nós sabemos. Alguns já regressaram e mais, eles todos perderam rendimentos e não têm a culpa disso. Foi uma condição que lhe foi imposta e, como se costuma dizer, ainda devem ficar muito felizes porque, enfim, não ficaram sem emprego. Respondendo também ao Sr. Deputado Moisés, do Bloco de Esquerda, se fez sentido o SAMS ter fechado. Claro que não.
Na nossa perspectiva não, porque mais uma vez nós temos a noção que sempre que as coisas se complicam é o Serviço Nacional de Saúde e o Estado, o setor público, tem que acarretar sempre com responsabilidades e os outros ficam de fora com os prejuízos que isso implica e com os necessários custos para os contribuintes. Portanto, claro que não, nesta fase e numa altura em que estamos numa luta terrível contra um inimigo que nós não conhecemos bem e que ainda não sabemos quais é que são as consequências, é sempre o Serviço Nacional de Saúde e o setor público e o Estado e os contribuintes, mais uma vez, que têm que se aguentar com as consequências, porque, tanto quanto sabemos, a maior parte até dos hospitais privados ou com parcerias e etc., o que têm andado a fazer é assim uns quantos testes e a cobrar o dobro do dinheiro, por assim dizer, portanto a lucrar com um problema que é nacional, que é de todos. Mais uma vez o Estado tem que se aguentar e nós, contribuintes. Portanto, a resposta é exatamente essa. Não vou aqui pronunciar sobre aquilo... Conclua, se faz favor. Sim, só para concluir. Não vou aqui pronunciar sobre aquilo que foi a atitude, a resposta da parte do sindicato do SAMS, que também faz parte do UGT como nós. Não vou pronunciar e peço muita desculpa. Encerrar a atividade do SAMS não faz sentido nenhum, porque o SAMS é importante, até porque as pessoas para lá contribuem e têm direito. Para a senhora deputada Paula Santos, a mesma resposta. Não faz sentido nenhum encerrar o SAMS, porque estamos a falar de um subsistema de saúde para o qual as pessoas contribuem e, portanto, têm todo o direito de depois ter a sua suposta retribuição. A layoff foi, de facto, dentro das possibilidades, na nossa opinião, a pior das hipóteses. Em relação à questão que nos foi posta pelo PAN, o SAMS, expectativas, pois que tudo volta à normalidade e já sabemos que muita coisa voltou à normalidade, mas ainda não está efetivamente a funcionar como o resto do Serviço Nacional de Saúde no nosso país está a funcionar e tem que dar resposta porque os cidadãos de facto precisam de cuidados de saúde e nós cá estamos para os prestar. Obrigado. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Dr. Rui Marroni, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Muito obrigado pelas questões colocadas, que nos ajudam também a clarificar esta situação. E já percebemos que houve aqui uma decisão gestionária de encerramento de serviços que não fazia qualquer sentido. A retirar da prestação de cuidados 1.200 profissionais de saúde altamente qualificados que poderiam ter dado o seu contributo essencial numa fase de pandemia e dizer que também não houve qualquer contacto formal com os sindicatos e com a Comissão de Trabalhadores, como aliás os senhores deputados já têm a vosso poder, exposição da Comissão de Trabalhadores e do conjunto de sindicatos e da Comissão de Trabalhadores que foi efetuada exatamente porque a direção de sindicatos bancários, um sindicato, não dialogou com os sindicatos representativos dos trabalhadores e com a Comissão de Trabalhadores. Mas isto não é um processo que tenha vindo só com a pandemia, já vem de trás. Esta direção, o Presidente da Direção, que está em funções desde 2011, logo tomou posse, encerrou um processo negocial de revisão das carreiras nos SAMs solilhas. O CEP, Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, tem um acordo de empresa que foi subscrito em 1996 e que tem sido mantido em vigor, revisto regularmente. E era isso que se pretendia, uma nova revisão em 2011. Ela veio a ser frustrada pelo encerramento das negociações, sem qualquer explicação, em outubro de 2013, pelo atual Presidente da Direção de Sindicatos Bancários, que já o era na altura. E daí para cá, a Direção de Sindicatos Bancários frustrou todos os processos negociais que, como o colega Orlando já aqui disse, dezenas, centenas de pedidos de reunião, propostas de reunião, propostas de alteração que não foram sequer aceitas nem respondidas. E fomos confrontados recentemente com o ofício da DGERT, da Direção-Geral do Emprego, a informar que iriam proceder à provável publicação do aviso de caducidade dos acordos de empresa. De facto, é inadmissível que efetivamente se publiquem avisos de caducidade, com uma parte alega que não há negociações, porque ela de facto não negocia. Não negocia, não se pode falar, os sindicatos não podem falar sozinhos, não podem negociar. Naturalmente que estes processos já foram remetidos para a DGERT com contestação jurídica dos sindicatos. Será pedida uma audiência ao Sr. Secretário de Estado
para que seja feita uma tentativa no sentido de juntar as partes e haver efetivamente um processo negocial que tem sido sempre negado pela direção de sindicatos bancários. Portanto, os sindicatos, a Comissão de Trabalhadores, as informações que tiveram, isto para responder aos seus deputados, foram unicamente aquelas que foram publicadas na página do Sindicato dos Bancários Sul-Livres. Não tiveram comunicação formal, excepto um telefonema que a mim, esse telefonema foi quando vinha a conduzir, porque na altura em que vinha a conduzir que recebi o telefonema da diretora de Recursos Humanos. Esse documento formal que era para chegar nesse dia, no dia 23 de março, nunca chegou. Portanto, o que aconteceu foi que os trabalhadores e os representantes dos trabalhadores foram confrontados com decisões que não conhecem. Não sabemos quantos trabalhadores, presume-se, porque pelas informações que tivemos, todos tiveram suspensão de contrato. Não sabemos em que condições é que foi atribuído o layoff, quem é que ficou em teletrabalho, como é que a situação está a evoluir. E para terminar, só pretendia colocar aqui, como a senhora deputada há pouco questionou, as nossas expectativas são, de facto, que haja diálogo com os representantes dos trabalhadores, um sindicato que até é um vice-presidente, cujo presidente é vice-presidente do UGT, que anda a dizer que quer acabar com a norma de caducidade no Código de Trabalho. Ele próprio, esse sindicato, anda a promover o uso da norma de caducidade para acabar com as convenções coletivas nos Samos Sul-Livres. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Dr. Emanuel Boeiro, do Sindicato dos Enfermeiros, e representa também o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem. Muito obrigado. Só 3 notas finais relativamente a todas as questões que foram colocadas. A primeira nota, nós fomos informados pelo Presidente do Mais Sindicato e do Conselho de Gerência do SAMS, Dr. Rui Riso, que o SAMS manteve sempre a área da oncologia, da radioterapia e da hemodiálise em funcionamento, mesmo durante este período, e que inclusivamente o Serviço de Radioterapia prestou serviço ao Serviço Nacional de Saúde durante este período de layoff, o que para nós é de registro, digno de registro, e é importante realçar. Relativamente às questões dos testes aos profissionais de saúde, é de facto um problema global, não é só nesta instituição, é um problema de todo o sistema, não é só do Serviço Nacional de Saúde, envolve o setor social, o setor privado e, portanto, é um problema o facto dos profissionais de saúde não serem testados, e testados não só com testes serológicos, mas naquilo que diz respeito ao diagnóstico, do PCR, e, portanto, também deixar aqui esta nota e acrescentar outra, que mesmo os que estiveram em contacto no Serviço Nacional de Saúde com utentes com Covid-19 e que estavam assintomáticos não foram testados. E, portanto, isso também era interessante colocar à tutela. Relativamente sobre o encerramento ou não do SAMS e a questão do layoff, isto é uma questão, do nosso ponto de vista, estratégica e mais global, porque se calhar é a altura de repensar o facto de nós não termos hospitais e centros de saúde ou unidades de saúde, dos cuidados de saúde primários, totalmente dedicados em exclusivo a utentes com Covid-19 e outros a manter a produção cirúrgica e consultas normalmente, que é para não serem prejudicados os nossos cidadãos. Aqui nesta casa, no dia 20 de maio, a Ministra da Saúde referiu em audição que foram feitos, desde o início da pandemia, foi no dia 2 de março, em Portugal, menos 990 mil consultas de enfermagem, menos 840 mil consultas médicas nos cuidados de saúde primários, menos 540 mil consultas médicas de especialidade hospitalares, menos 51 mil cirurgias programadas, menos 400 mil episódios de urgência, isto a nível dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, uma coisa é certa e termino já, até antes do tempo. Uma coisa é certa, o SAMS, o Serviço Nacional de Saúde, os seus enfermeiros, os seus profissionais de saúde, serão fundamentais para o futuro próximo, portanto, de todos nós e do nosso país. Disse. Muito obrigado. Conseguimos restabelecer o contato com o Dr. Jorge Roque da Cunha e, por isso, passava-lhe a palavra agora nesta segunda ronda. Tem 3 minutos. Não estamos a ouvi-lo. Nós, Sindicato Independente dos Médicos, preocupa-nos unicamente
aquilo que são os nossos profissionais. E, de facto, foi demonstrado, não temos qualquer filiação em qualquer central sindical, não pretendemos sequer fazer qualquer tipo de justificação a algo que é injustificável. Uma direção de um sindicato patrão, que não dialoga com os seus funcionários, que, ao mesmo tempo, que negocia com as entidades bancárias, acordos coletivos de trabalho, e cessa de uma forma ínvia acordos com os seus trabalhadores, não tem qualquer, sindicalmente, não tem qualquer justificação. Não pode ser perdoado por causa disso. Também não pode ser perdoada a atitude do Ministério, do Ministério do Trabalho, que há mais de 3 anos tem como obrigação de encetar um processo de conciliação e, apesar dos sindicatos médicos terem insistido em relação a esta matéria, não o tem feito. E por isso nós estamos aqui a falar de milhares de pessoas afetadas que, de uma forma que uma instituição patronal sem coração, sem sensibilidade, aproveitando a desgraça de um país, decide fazer com que haja um layoff. E, de acordo com aquilo que foi dito pelo meu colega dos sindicatos dos médicos da Zona Sul, ainda está por ver se isso foi autorizado pela Segurança Social. Não é claro. A Segurança Social também não respondeu ao nosso requerimento. E por isso o nosso apelo é que o SAMS é demasiado importante para estar na mão de políticos inconsequentes. É claro que os bancários terão a oportunidade, em determinado momento, de fazer este julgamento. Nós não queremos saber disso. A nós preocupa-nos os nossos trabalhadores, preocupa-nos os senhores enfermeiros, preocupa-nos os assistentes operacionais, que, com uma atitude irresponsável de diminuição de valor de uma instituição de excelência, há serviços de excelência, estamos a falar de gastroenterologia de excelência, e era o que mais faltava se os tratamentos oncológicos deixassem de ser feitos, até porque são subcontratados. Era o que mais faltava, que os tratamentos de hemodiálise fossem cessados, porque são subcontratados. E já agora, quando o diretor clínico tem o desplante de dizer, perante os senhores deputados, que eu tenho o meu telefone, nós não devemos nada a quem quer que seja. Tem de haver relações institucionais e respeito por todos. E, mais uma vez, saudar o trabalho da Assembleia da República, que, em relação também a esta matéria, continua a tentar aprofundar os assuntos até ao fim. Muito obrigado e estaremos totalmente disponíveis para demonstrar todas as nossas afirmações, que, aliás, não nos puseram ainda em tribunal. E o nosso apelo era muito simplesmente o seguinte: ao menos que a direção dos sindicatos bancários Sul-Ilhas falasse cara a cara connosco. Há mais de 4 anos que o exigimos. Não tem tido essa hombridade, manda emissários e, sinceramente, assim não vamos lá. Muito obrigado mais uma vez pela vossa atenção e um excelente trabalho para todos e também para os meus colegas enfermeiros e trabalhadores do sindicato, no Sindicato Bancário Sul-Ilhas, que têm feito um excelente trabalho nestas circunstâncias bem difíceis. Muito obrigado. Bom, chegamos ao fim da nossa audição. Eu queria agradecer a disponibilidade e a presença de todos os nossos convidados que estiveram aqui para abordarmos este tema e dou a reunião por encerrada.